Queria compartilhar algo com os irmãos que muitas vezes nós não damos valores, nós não damos valor, melhor dizendo, sobre perdas, derrotas. E eu queria colocar um tema aqui para nós valorizarmos as nossas derrotas. Que isso é? Porque, queridos, nós damos valor para milagre, para bênção. Isso sim nós damos valor. Nós damos valor por algo que nós conquistamos. Mas muitas vezes nós nos esquecemos do que levou a nós conquistarmos, sei lá, alguma coisa. Um exemplo, uma enfermidade. Nós damos muita ênfase pela cura. Nós glorificamos a Deus, aleluia por isso, pela cura. Mas para você ser curado, é necessário, Marcelo, que você esteja enfermo. Então muitas vezes nós não damos valor por uma enfermidade, por uma derrota, por uma perda. Queridos, o milagre é a ação de uma enfermidade. O milagre é a ação de algo. E nós nos esquecemos do trabalhar de Deus. Porque, meu irmão, em tudo, Deus tem um propósito. Em tudo. Se nós formos olhar na Bíblia, vamos pegar o Antigo Testamento. Todas as vezes que Deus levantou um povo, os filisteus, Nabucodonosor, para ir de encontro com o povo de Israel, Deus usou de alguma forma Nabucodonosor para levar ao povo a cativo. Deus usou os filisteus para trabalhar no caráter do povo de Israel. O deserto, Deus usou para moldar Israel. Nós nos esquecemos disso. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre perda, sobre derrota. Que isso? Mas eu queria falar de outro ângulo, mostrar o outro lado, o quanto nós devemos dar valor pelas nossas derrotas. Porque a derrota ou a perda muito quer nos ensinar. Amém? Romanos, capítulo de número 8. Enquanto os irmãos acham, realmente ontem foi uma bênção. Pastor Júlio, junto comigo, nós comemos um bolo maravilhoso. Franta não tem noção do tamanho do bolo que o Júlio comeu. Falou? Mas falou também dos dois que ele comeu? Da torta também? E a coca? Aí também já é demais, né, gente? Vamos confessar, mas nem tudo, né? Calma. Mas Deus é bom, Fran. Ele está aí, ó. Engordando um pouquinho mais. Isso é mole. Romanos capítulo número 8, versículo. Isso é bom porque, irmãos, eu vou falar. Vocês não têm noção quando eu pego carona com ele? Ele gosta de me humilhar. Ele gosta, meu irmão. Mas César, você está no meu coração, César. Está lá dentro. Por isso que eu falei isso, Júlio. Você é uma benção, César. Amém. Romanos capítulo de número 8. Versículo de número 28.
Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou repetir. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Queridos, como a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, será que nós conseguimos glorificar a Deus numa enfermidade? Será que nós conseguimos ver Cristo numa enfermidade? Será que nós conseguimos ver, vou pegar eu como exemplo, já que eu estou falando, será que eu consigo ver a cruz de Cristo, se minha filha, que Deus livre e guarde, que o sangue de Jesus esteja sobre a vida dela, for acometida de uma enfermidade, como um câncer? Será que eu consigo olhar a cruz de Cristo e sem murmurar? Será que eu consigo enxergar o sangue de Jesus sobre a vida dela, sem questionar, ou sem questionar a Deus? Será que nós conseguimos, meu irmão? Porque o tratamento do câncer, ele pode ser, algumas vezes, devastador. Será que eu consigo enxergar a Deus trabalhando no meio, nessa situação? Ontem nós pudemos ouvir um pouco do testemunho da pastora que estava ministrando. Acho que a nora dela foi acometida de um câncer. E, pelo que ela relatou, está em estado avançado. Mas mesmo assim, a nora dela glorifica e exalta o nome do Senhor. É complicado. E como o apóstolo Paulo falou, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Meu irmão, se tu ama a Deus, todas as coisas, sabe, essas dificuldades que nós passamos no dia a dia, cooperam para o bem. Será que eu consigo enxergar Deus trabalhando nisso? Deus me ajudando, cooperando, estando do meu lado, para o bem daqueles que amam. Ama quem? Se você ama a Deus, meu irmão, glorifica o nome do Senhor por isso. E ele vai um pouquinho mais. Daqueles que são chamados. Chamado para quê? Segundo o seu propósito. Meu irmão, o propósito de Deus para as nossas vidas, isso é o que importa. Em tudo nós devemos glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Meu irmão, em situações como a pastora estava ministrando ontem, sobre a nora dela, meu irmão, eu cheguei em casa, fiquei pensando, como deve ser uma situação como essa? Glorificar a Deus sem murmurar. Porque, meu irmão, nós somos expertos para murmurar. Nós murmuramos por nada e por qualquer coisa. Qualquer coisa que acontece com as nossas vidas, no nosso percurso, na nossa semana, se não acontecer de acordo com aquilo que eu planejei, é muito fácil murmurar. E hoje, as igrejas hoje, num contexto geral, se pregam muito em prosperidade, a igreja triunfalista, que tudo pode. Meu irmão, venha a Cristo e você vai receber uma casa nova, carro novo,
A sua vida vai mudar da água para o vinho. Irmão, é isso que você fala na televisão. Outro dia eu estava conversando com a Ana e falei assim, caramba, meu Deus do céu. O camarada entrou aceitou Jesus que nem um mendigo. Passa-se 6 meses, o cara está de carro importado, até avião, helicóptero. Eu falei, meu Deus do céu, o que ele fez para estar desse jeito? Meu irmão, essas coisas, pelo menos, eu particularmente, Malena, eu não conheço ninguém que aconteceu assim. Eu não conheço. Se você conhece, me apresente para ele pagar uma pizza, porque eu não conheço. Você conhece, Sidney? Meu irmão, prazer em servir a Deus. Eu vou até abrir um parênteses aqui, só não vou falar o que aconteceu do Sidney, só vou comentar algo. Ele estava com algumas dificuldades. Eu tinha até esquecido disso. Ele que falou para mim, que eu falei para ele, escreve ponto a ponto. Foi isso, Sidney? Meu irmão, segundo o que ele falou, eu vou falar. Ele estava com algumas dívidas. Eu falei para ele, escreve e apresenta diante de Deus. Meu irmão, para a glória do nome do Senhor, o Senhor tem sido exaltado, porque Deus... Se vocês quiserem saber o que é, depois vocês perguntem para ele. Mas, meu irmão, eu falei para ele ontem, eu nunca vi uma situação dessa. Meu irmão, Deus pagando conta. Já vi Deus pagar conta, mas dessa forma não. Depois vocês perguntam para ele. Nem ele. Meu irmão, só Deus para fazer o que Ele está fazendo. E o nome do Senhor tem que ser glorificado, meu irmão. O que importa como são os propósitos de Deus. E o propósito de Deus é você ser abençoado. Não importa o que vai acontecer. O importante é que nós, lá no final, nós vamos ser abençoados. O que está acontecendo hoje, o que vai acontecer, eu não sei. De uma coisa eu tenho certeza, que o nome do Senhor vai ser glorificado. De um jeito ou de outro. Isso vai acontecer. Não fala não. Fala não. Quem quiser saber, pergunta para ele. Porque eu falei para ele, não é bom se dar esse testemunho publicamente. Quem quiser, pergunta para ele. Mas, meu irmão, é maravilhoso. Eu, particularmente, estou querendo ver para mim, porque até agora, Sidney, procurei ontem à noite e não achei. Mas amei. Queridos, eu queria compartilhar um homem que sofreu bastante. Muito. E quando se fala em sofrimento, na Bíblia, quem nós lembramos? Jó. Vamos lá para o livro de Jó. Quando a Kátia comentou sobre o livro de Jó, eu falei, Senhor, Deus é bom. Jó, capítulo de número 1. Irmão, versículo de número 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. A Bíblia fala que Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. E a Bíblia fala também que ele tinha um grande número de empregados. E ele era o maior do Oriente. Meu irmão, sabe por que esse homem era abençoado? O versículo 1 fala. Porque ele era homem íntegro,
reto, temente a Deus, se desviava do mal. Você quer ser abençoado, meu irmão? Seja íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Aí você vai ser abençoado. Eu não sou abençoado. Mas poderia ser mais. É só você ser reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Mas eu me desvio do mal. Glória a Deus. Continua mais. Engasguei, né? Continua mais. Mas, meu irmão, essa não é a questão. Nós vamos ver um pouquinho o valor de uma perda, ou de algumas perdas. Aí se decorre o texto, nós vamos nos deparar com uma situação inusitada. E, meu irmão, deixa eu abrir o outro parênteses aqui. Tudo isso que aconteceu na vida de Jó, meu irmão, não é regra de fé, tá certo? Porque é uma única vez que essa situação acontece na Bíblia. Não é regra de fé, tá certo? Uma única vez, a Bíblia inteira, você não vê outro caso semelhante ao livro de Jó. Amém? E nós vamos ver uma situação inusitada. Versículo de número 6. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor Deus: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Meu irmão, rapidinho aqui. Ou seja, onde Satanás estava? Passeando, rodeando a terra, observando tudo o que estava acontecendo. Meu irmão, o diabo está fazendo a mesma coisa. Passeando, rodeando, observando tudo que acontece. A palavra do Senhor nos diz também que Ele não tem poder, Ele não nos toca. Ele não nos toca. Amém? Vamos continuar. Versículo de número 8. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Meu irmão, foi o próprio Deus que chegou. Tu viu meu servo Jó? O próprio Deus falou assim: olha, não há na terra homem íntegro como ele. Meu irmão, o próprio Deus deu testemunho desse homem. Meu irmão, não foi ninguém. Não fui eu que dei testemunho, não foi o Ailton, mas foi o próprio Deus. E eu não quero me deter nesse diálogo entre Deus e Satanás. Mas ele simplesmente falou assim: tu viu, já que tu passeia, rodeia a terra, tu viu, Miguel, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, não há homem como ele na terra, se desvia do mal. Vamos lá. Verso 9. Respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste, como sabe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, as obras das suas mãos, e abençoaste os teus bens e multiplicaram na terra? Achega a Deus. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti. Satanás. Aí vem Deus. Meu irmão, sabe por que Deus permitiu isso? Porque Ele confiava em Jó. Meu irmão, Deus pode confiar em você? Deus pode confiar em você? Será que Deus pode confiar em mim? Eu posso confiar em Deus. Mas
Mas será que Deus pode confiar em mim? Será que o Marcelo pode confiar na minha pessoa? Não sei. Será que eu posso confiar na pessoa do Marcelo? Também não sei. Mas que Deus pode confiar na minha e na dele, isso Ele pode. Agora, essa é a questão. Será que nós vamos... Qual é a resposta que nós vamos dar diante de Deus? Diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Meu irmão, agora começa a devastação na vida de um homem. Nem eu, nem você. O mundo fala, até mesmo os crentes falam, para ter paciência, paciência de Jó. Meu irmão, paciência de Jó, meu irmão? Que paciência de Jó, o quê? Versículo de número 13. Sucedeu um dia que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio de espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. E falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, e deram sobre os camelos, e levaram e mataram o fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Também esse falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Meu irmão, não teve um intervalo de dias, não teve um intervalo de meses. A Bíblia fala que quando esse falava, veio o outro e trouxe uma má notícia. Quando esse, antes de terminar, veio o outro, ó. Não teve intervalo, meu irmão. Não teve, meu irmão, ele não teve tempo nem para respirar. Ó, tudo que você tinha, Jó, perdeu. Meu irmão, nós murmuramos, nós reclamamos, e nós achamos o ruim por tudo. Se está chovendo, porque está chovendo. Se está sol, porque está sol. Se está chovendo, as irmãs abençoadas, maravilhosas, não vêm para a igreja por quê? Pinha. Meu irmão, querido, irmãs, deixa eu falar algo para vocês. Foi algo que aconteceu, um homem criou a maravilhosa chapinha. Depois que a chapinha foi criada, não existe mais esse cabelo bem... Não existe mais. Não, depois que a chapinha... está voltando para a moda, mas logo esse cabelo, ele abaixa. Meu irmão, chapinha é uma maravilha. Eu me lembro quando era criança, era assim, tinha uma moça que ia lá na casa da minha mãe. Ela ia na casa da minha mãe ficava sentada lá, ela no fogo, uma chapinha assim, colocava no fogo e batia a papo e saía até fumaça, esticava. Aí procurou lá e falava, fofocava, aí depois no cabelo e... Aí depois veio o pente quente, ela direto no fogo. Meu irmão, isso é uma maravilha. Ela foi evoluindo, como o homem foi evoluindo, hoje é só na tomada. 220, 110, maravilha, Deus é bom. Mas, meu irmão, não teve tempo. Não teve intervalo. Não deu nem tempo para Jó respirar. Meu irmão,
num único dia, tudo que já tinha acabou. A Bíblia fala que ele era, ou melhor, o próprio Deus falou que no Oriente não tinha homem como ele. Sabe o que é nos tempos antigos? Para o homem se ter um filho homem, já era glória. Um filho homem. Porque o filho homem ia dar a continuação da família. E não tinha um. Tinha 7. Meu irmão, para aqueles tempos antigos, ter 7 filhos homens, meu irmão, eu não vou falar para você de botar a mão na minha cabeça, não. Porque ele é Jó. Mas, meu irmão, podia falar para qualquer um, põe a mão na cabeça e me abençoa. 7 filhos homens. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas, ou seja, macho e fêmea, de bois, 500 jumentas. Só isso que ele tinha. Não deu nem tempo de ele respirar. Sabe o que ele faz? Então, versículo de número 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e glorificou a Deus. E adorou a Deus. E nós reclamamos pela conta de luz que vai chegar a 3ª. E nós reclamamos. Meu irmão, tu não perdeu nada, bênção. Tu não perdeu nada. Servo de Deus, você não perdeu nada. E se perdeu, se o Senhor não restaurar, glorificado seja Deus por isso. Qual o problema? Irmão, a bênção de Deus independe de eu ter ou não ter. Se Deus me abençoar ou não abençoar, meu irmão, o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele não vai deixar de ser Deus. Eu também não vou deixar de amá-lo. Amém? Vamos lá, continuação. Isso, meu irmão, pensando que é pouco, Raquel, pensando que é pouco, aí vai Deus, irmão, de vez em quando Deus faz algumas coisas, a gente fala só Deus, meu irmão. Uma certa vez, eu até contei e falei isso, mas era lá na igreja, aqui mesmo de Vila Vanessa, mas só que era ali perto do Carrefour. Isso, é lá perto do Carrefour. Falei aqui quando era... Só que essa igreja era lá. Momentos de dificuldade que eu passei. Não tinha vitória. Hoje eu e a Ione brinca por isso. Prova da batata. Meu irmão, glória a Deus que tinha batata. Porque era batata no almoço, batata na janta. Aí no final da tarde tinha um leite. Tinha alguma coisa para comer? João, tinha o quê? Batata. Glória a Deus que no outro dia tinha o quê para o almoço? Batata. Eu sabia que... Mas, querido, eu comia bem. Batata. Mas sabe por quê? Porque eu não queria jantar. Porque tinha batata. Você dá risada porque não foi você, meu irmão. Meu irmão, mas são esses momentos que hoje a gente olha... Batata. Glória a Deus, batata. Olha, lembrei de Elisa, Elisa. Batata. Meu irmão, foi momentos de muitas dificuldades. Foi quando a palavra de vida estava lá nos seus primórdios, lá começando. Não tinha condições de nada. Era só batata. Mas o nome do Senhor era glorificado, Paulo. E um dia...
Aí eu estava tomando banho, o pastor Marcelo me ligou e falou assim, ó, se arruma aí que daqui 10 minutos passa aí pra gente ir lá pro Guarujá. Eu falei, beleza. E ela estava tomando banho, eu falei assim, tô indo, tá? Tá. E eu falei para ela assim, filha, tu quer comer o que hoje no almoço? Pelo amor de Deus, só já tinha passado a batata. Não, mas estava na época da batata, sim. Ela, sabe o que ela falou, Marlene? Ela ainda falou assim, olha, eu quero comer hambúrguer de frango. Glória a Deus, acabou batata. Aí nós fomos lá pro Guarujá. Eu saí de casa e falei, Senhor, aquilo machucou meu coração. Eu falei, Deus, minha esposa ela quer comer um hambúrguer de frango. Eu não tinha. E eu sabia que o pastor Marcelo também não tinha. Eu não comprar um hambúrguer. Aí nós fomos pro Guarujá. E ele falou assim, tem algum dinheiro aí? Para pagar a balsa? Eu falei assim, a balsa para ir não paga. Ele falou, mas a gente tem que voltar. Eu falei, lá a gente vê. Fala com o Luiz, lá a gente vê. E nós estávamos lá, fez o que tivemos que fazer. E ele ligou para o banco. Aí a pouco eu vejo ele descer, onde o Luiz morava, pastor Luiz. Ele veio meio que chorando. Foi, Saulo? Nada não. Vamos embora. Nessa que ele foi embora, ele entrou aqui e voltou. Falou, mas por quê? Ele falou, vamos comigo. Ele entrou no atacadão. Ele falou assim, tudo que eu pegar, você pega. Eu sabia que não tinha dinheiro. Tudo que eu pegar, você pega. Depois você pergunta para ele, Miguel. E ele foi com o carrinho no atacadão. Ele pegou peça de mussarela, peça de presunto. Ele foi pegando. E eu pegando. Aí ele pegou uma batata. Eu falei, não, isso não. Lá em casa tem. Lá em casa tem. Pega, não, em casa tem. E ele foi pegando, ele pegou. Chegou nas caixas de hambúrguer de 24. Ele pegou uma de carne, de calabresa e de frango. Mas até então, eu sabia que ele não tinha dinheiro. E ele fez aquele negócio, né? Aí ele foi pro caixa. Eu olhei para ele. Cela? Ele, não, Deus é bom. Eu fui abençoado. Ou seja, ele foi abençoado, ele ligou pro banco dele, uma ação, sei lá o que tinha, caiu na conta dele. Porque na casa dele também não tinha. Para a glória e para a honra do nome do Senhor. Eu cheguei em casa e falei, filha, come o teu hambúrguer de frango. E o nome do Senhor foi glorificado. São coisas pequenas, mas o nome do Senhor tem sido glorificado. Nós podemos distribuir hambúrguer para todo mundo. Foi um bom tempo que nunca mais se viu batata. Mas Deus é bom. Mas o Senhor tem os seus meios disso acontecer. Para comer hambúrguer de frango, tive que comer muito tempo batata. A gente ri. Hoje é bom rir. Hoje eu ri. Dou bastante risada. Mas na época, momentos atrás, Senhor, que isso não aconteça mais. Mas também se acontecer, a gente come batata do mesmo jeito. Batata é boa, engorda. E meu irmão, a situação com Deus só melhora, não piora. As coisas ficam melhor, vamos lá. Capítulo número 2, versículo número 3. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Mesma coisa, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Ou seja, Satanás ele somente queria, sabe por quê? Acabar com a fé de Jó. E o próprio Deus falou assim, ó, o que você fez com ele foi sem causa. Não tinha motivo. Não tinha por que você fazer isso. Sabe por quê? Porque ele é íntegro, ele é reto, mas você fez isso sem causa.
E eu permiti. Sabe por quê? Eu confio nele. Mesmo sem causa. Versículo de número 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca nos ossos e na carne, e verás se blasfema contra ti na face. Diz o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Meu irmão, Deus permitiu. Deus simplesmente falou para Satanás: olha, toca na pele e nos ossos. Órgão vital? Nenhum. Na pele e nos ossos, para quê? Para doer bastante. Para ele sofrer muito. Não é pouco não, bastante. É na pele. Nos ossos. Sabe por quê? Porque eu confio nele. Eu confio nele. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. As dificuldades, os problemas que nós passamos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e segundo o seu propósito. Meu irmão, não reclama não. Se está com dificuldade é porque você ama a Deus. Ou não ama a Deus? E se está passando por alguma coisa, porque Deus tem um propósito, aleluia. Se tem um propósito, sabe qual que é esse propósito? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Capítulo, olha só, versículo de número 9. Perdão, versículo de número 7. Então saiu da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos desde a planta do seu pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para ele se raspar. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Meu irmão, muitas vezes, como nós estamos em dificuldades, em momentos cruciais em nossas vidas, Satanás usa a boca daqueles que estão ao nosso lado para tirar a nossa paz. Se a situação já não está boa, vem uma das pessoas que está do seu lado a vida inteira e de vez de dar a mão para te ajudar a ficar de pé, fala: não, amaldiçoa esse Deus e morre. A mulher de Jó fez o que é certo e o que é errado? Ela fez o que era certo? Não. Quem era íntegro? Quem era reto? Quem temia a Deus? A mulher de Jó temia a Deus? Não. Então ela não tinha que fazer isso. Ela fez o que era certo. Foi o momento dela. Eu e você faria a mesma coisa, meu irmão. Porque quem era reto, quem era íntegro, era Jó, não era a mulher dele, não. Quem era íntegro, Miguel? Era Jó. Reto, temente a Deus, Dani, e se desviava do mal, era Jó. Não era sua mulher. Ela fez: amaldiçoa esse Deus e morre. Meu irmão, sempre tem alguém que empresta a boca para o diabo. Sempre vai se levantar alguém como boca do inferno para tentar nos jogar para baixo. Mas Deus é bom, sempre tem alguém para levantar. Continua.
Deus por fim vai se levantar. Continua, Deus é contigo. Tá ruim. Continua, tamo junto. Meu irmão, às vezes, não precisa muita coisa não. Sabe o que precisa algumas vezes? Estou orando por você. Só isso, meu irmão. Aqueles que estão na presença do Senhor, está passando em dificuldade, está somente com um pedaço de caco, se coçando, sofrendo, mas vem um enviado por Deus. Deus é contigo. Eu estou com você. Não desista. Vai até o fim. Deus sempre levanta a mão, meu irmão. Capítulo de número 2. Versículo. Não, vamos um pouco mais para frente, vai. Que a hora já foi. Capítulo de número 7. Irmão, Jó, ele passou muitas dificuldades. Capítulo de número 7, versículo de número 5. Alguém lê para mim, por favor. Meu irmão, algumas linhas de pensamentos sobre a enfermidade de Jó. A minha versão fala tumores malignos. Quando eu estava na faculdade, não conhecia a pessoa, eu conheci a irmã da pessoa que estudava comigo. Ela tinha furonculose estafilocácica. Isso. Eu nunca esqueci essa enfermidade. Sabe o que é isso? Furuncos. No corpo inteiro. Furuncos. E a Bíblia fala que nesse versículo de número 7 tinha vermes nojento, né? Bichos. Ou seja, no seu corpo tinha bicho. Agora, meu irmão, sabe o que é isso? Para quem é temente a Deus, eu e você, meu irmão, por pouco menos, nós já tínhamos largado. Quantas vezes, por qualquer motivo, nós queremos abrir mão, largar tudo. Não dá mais, não aguento mais, não quero mais. Meu irmão, até bicho andava. Tem um versículo que eu não achei, é meio nojento que eu vou falar, mas está na Bíblia, procura que você acha. Que quando Jó comia, caía o pus no meio da sua comida. Pus, secreção. E ele glorificou a Deus. E nós por pouco menos. Meu irmão, versículo de número 14. Quem lê para mim? Lê para mim, Eliseu, de novo. 14. Meu irmão, lê o 13, o 12 e o 13. Meu irmão, sabe o que Jó tinha também? Pesadelos. Até nisso, meu irmão, até nisso ele passou. Ele não somente perdeu tudo que ele tinha, perdeu a sua saúde, até
o seu psicológico foi abalado, meu irmão. Continuação, vamos continuar, que a hora já foi. Meu irmão, Zeu, numa situação como essa, eu e você já tinha chutado balde. Por pouco menos, nós já tínhamos negado. Sidney, nós já tínhamos esquecido de Deus faz tempo. Há muito tempo. Só pelo fato de você perder tudo. Agora imagine só. O homem que tem tudo. A Bíblia fala que ele tinha muitos servos ao seu favor. No mesmo dia ele perdeu tudo. De um homem que era muito rico passou a não ter nada. E não foi algo assim, foi perdendo de pouco. Não, perdendo num dia tudo. Isso já é motivo para... Isso é motivo para alagar a Deus? Meu irmão, motivo não é. Mas por pouco menos nós viramos as costas para Deus e nós viramos. Murmuramos, reclamamos, juro. Mas Jó, ele tinha uma esperança. Capítulo de número 14, versículo de número 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renova, e não cessarão os seus rebentos, e se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos novos como planta nova. Meu irmão, a Bíblia fala que não é com águas. Marlene, a Bíblia fala que mesmo uma árvore morta, caída, largada, com o seu tronco cortado, uma raiz velha, mas está enterrada, a Bíblia fala que não é com água, mas ao cheiro das águas, essa dará novos frutos. Meu irmão, a nossa vida tem que estar enfincada, enraizada em Cristo. A nossa vida, nós fomos enxertados em Cristo. E não precisa de água não, meu irmão. Só precisa só do cheiro. Não precisa de muita coisa. Só do cheiro das águas. Vai sair broto novo. Nós vamos começar a dar frutos e frutos. Isso é esperança, meu irmão. Já tinha essa esperança. A Kátia, ela leu o capítulo 38, não foi, Kátia? Foi quando Deus dá uma resposta para Jó. Falou, onde tu estava? Quando eu fiz isso, e na continuação falou, onde tu estava? Onde eu fiz isso, fiz aquilo outro. Meu irmão, tudo está nas mãos do Senhor. Deus tem um controle. Deus tem um controle de tudo. Olha só, capítulo de número 19. Meu irmão, isso eu estou pulando um montão. Só vendo algumas coisinhas que Jó passou. Capítulo de número 19, versículo de número 17 diz assim: o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Ou seja, até a mulher dele, a mesma que falou, amaldiçoa esse teu Deus e morre, o mau hálito que ele tinha. E o mau cheiro que ele exalava, os seus próprios irmãos não suportavam. Sabe o que é isso, meu irmão? Sabe o que é isso? Mas ele ainda tinha esperança. Ele tinha esperança. Versículo de número 18. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim.
Meu irmão, Jó, se nós formos pegar o texto e ler ele por completo, a Bíblia fala que ele saiu da cidade pelo mau cheiro. Por onde ele passava, ele tinha um odor muito forte. E por conta disso, por conta daquela fisionomia humana, era difícil de observar. A Bíblia fala que ele tinha febres horríveis. Ele tinha... A Bíblia, é só você pegar o texto e você vai ver que tinha esses tumores encravados na sua gengiva, meu irmão. Não é pouco não que ele sofreu. Versículo de número 19, capítulo 19, versículo 19. Todos os meus amigos íntimos me abominam. Até os que eu amava se tornaram contra mim. O versículo de número 20. Os meus ossos se apegam à minha carne. A magreza dele era tão grande, ele ficou magro, que ele era pele e osso. Tudo por conta do que Deus confiava. Só isso, João. Só isso. Tudo porque Deus confiava.